Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h04, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e a primeira entrevista do dia hoje, vamos falar sobre saúde bucal. Já está aqui no estúdio a cirurgiã dentista, a doutora Denise Juncon Codelo. Doutora Denise, bom dia, satisfação em tê-la aqui, viu? Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Doutora Denise, a importância da gente cuidar da saúde bucal, quantas vezes por ano? Quando a gente deve realmente procurar o dentista? Eu falo que a saúde bucal, a gente primeiramente tem que fazer um tratamento individualizado para cada paciente. Pacientes que não possuem nenhum tipo de comorbidade, que têm uma boa higiene bucal, conseguem realizar uma higienização adequada em casa e sem nenhum tipo de problema, esse tipo de paciente a gente acaba recomendando procurar o dentista a cada 6 meses para fazer aquele check-up geral, uma limpeza, às vezes algum exame complementar quando necessário. Entendi. E você percebe que as pessoas fazem isso mesmo? Ou de repente, aquele seu paciente, olha, era para você ter voltado agora, faz 1 ano que você não vem. Elas são disciplinadas com relação a isso? Temos dos dois tipos, viu? Entendi. Tem paciente que vem certinho, na verdade já vem dali, já deixa no mesmo dia, já deixa agendado para os próximos 6 meses. Entendi. Mas tem paciente que na verdade só aparece quando sente alguma coisa, quebra um dentinho e acontece bastante. E o que é mais comum, de repente, quando aparece algum problema na boca de um paciente? O que é mais comum? É uma cárie? O que é? Infelizmente, hoje em dia ainda é a doença cárie. Apesar de grandes avanços, a cárie, a gengivite e a periodontite, né, que é a questão da perda óssea, ali dos dentes, são o que mais está presente no consultório no dia a dia. E esse tipo de problema aparece devido ao quê, doutora? Todos eles, né, a gente sempre pensando num paciente saudável, eles estão relacionados ao acúmulo, principalmente de placa bacteriana, acúmulo de biofilme na superfície do dente. Então, sempre relacionado à higiene. Pacientes que acabam consumindo alimentos que causam cárie, principalmente várias vezes ao longo do dia, pacientes que não têm uma boa higienização, acabam tendo esse tipo de problema, infelizmente. Entendi. As meninas? E a minha pergunta é, na verdade, mais ou menos parecida com a do Márcio, né? Falou da cárie, a gente sabe que o nível de incidência de cárie, infelizmente, ainda é muito grande. Sim. Como é que anda a escovação do brasileiro, de um modo geral? Porque a gente sabe que a gente só vai procurar o dentista quando tem dor, né? Sim, eu acho só que no assim, extremo. Pegando um histórico, eu tenho muitos pacientes de mais idade que falam que melhorou muito em relação ao passado, fala que pega muito mais no pé dos filhos do que os próprios pais pegavam em cima deles. Então, a gente vem caminhando para uma melhora, porém ainda tem muito que se trabalhar em cima, né? É curioso que, por exemplo, o brasileiro, apesar de tudo, ele é dos povos que mais escovam os dentes, né? Você vai para fora do país ou você conversa com pessoas que moram fora, ninguém leva uma escova de dente na bolsa, acaba de almoçar, não está preocupado com isso. Isso é cultural então, mesmo, né? Exatamente. Então, a gente está caminhando a passos para melhorar, mas, infelizmente, a cárie ainda é muito presente. E o brasileiro, apesar de escovar os dentes, né, comparativamente com outros países, principalmente o europeu, ele sabe escovar o dente? Porque, às vezes, a gente percebe, né, que a pessoa não faz aquele movimento... Tem gente que machuca. Aqueles movimentos circulares, né, que hoje em dia você aprende quando você leva o seu filho, o seu neto, a primeira vez no dentista, já ensina, dá a escovinha de presente, movimentos circulares e tudo mais. O brasileiro sabe escovar os dentes? No geral, tem muita gente apressada, né? Que vai lá, coloca a escova, parece que está lixando o dente, 1 minuto, acabou. Falta um pouco, realmente, a questão de educação sobre higienização bucal. Acho que até, inclusive, nas escolas é algo que poderia ter. Verdade. Mas é assim, né? Melhor escovar do que não escovar. Escovar errado do que não escovar, né? Mas, sim, realmente precisa de uma instrução melhor em relação a isso. Tem muita gente que é muito apressada. Eu falo que, assim, se a sua escovação não está durando pelo menos 3 minutos, ela não está tão eficiente. Tem que ter os 3 minutinhos ali, sem contar o fio dental. Isso conta também com o tempo de uso de uma escova de dente?
Qual é a frequência que Também, precisa ser trocada? a Porque às vezes frequência- a pessoa usa um ano inteiro a mesma escova. Pois é, não, a gente Nossa. fala assim que Eu já conheci. pacientes que não machucam os dentes, né? Que não fazem aquela força excessiva. Porque esses aí, a escova em uma semana, ela já tá lá aberta. Uhum. No ideal é 3 meses. E sempre que assim, eu tive uma gripe, fiquei doente, alguma coisa, o ideal é trocar a escova de dente. Porque esses micro-organismos, eles ficam ali presentes, né? Então, eu curei da gripe, troca, pega uma escova de dente nova. Essa é uma informação nova. Eu não sabia. Também não tinha ideia. Agora, falando de escova, né? A gente tem hoje um leque de opções de escovas, né? Como é que eu vou identificar, eu chegando numa farmácia, no mercado, se eu vou a extra macia, a macia, porque é difícil. Às vezes Sim. você não tem opção, chega numa farmácia, estou precisando trocar a escova. Mas tem essa aqui. Cerdas mais retas, Cerdas cerdas mais duras e tudo mais. irregulares. E aí, doutora? A escova de dente, eu falo assim que são 3 coisinhas básicas pra gente escolher a escova de dente. Chegou lá na farmácia, não é relacionada a preço, nem nada. Olha quais tem a maior quantidade de cerdas. Você olha a cabeça da escova, aquela que for mais cheinha já é melhor do que as outras. Entendi. As cerdas todas da mesma altura. Aquelas eu falo que parece uma montanha-russa umas. Tem Parece uns uma onda, né? Exato, tem uns plásticos no meio. Não é adequado. Uma porque só as cerdas mais altas que vão realmente alcançar o dente para fazer a higienização. Para as outras cerdas alcançarem, você tem que fazer muita pressão sobre o dente, pode acabar machucando e causando outros problemas, então não é adequado. E sempre uma escova macia, tá? A extra macia ela é indicada para alguns tipos de pacientes, pacientes realmente que fazem muita força ou que têm algum outro tipo de problema, como erosão dentária, mas no geral, para a grande maioria da população, escova macia. Perfeito. E enxaguante bucal? Até onde ele é, assim, 100% recomendável? O enxaguante bucal, normalmente no dia a dia, esses que a gente usa em casa sem ter nenhum tipo de prescrição, ele é mais um perfume que a gente passa ali na boca. Efeito de higiene, ele não vai ter nenhum se você não escovar o dente adequadamente antes. O que é legal é que ele dá um plus em relação à quantidade de flúor, cheirinho, né? Aquela sensação de ardência ou de coisa... de um Frescor, saborzinho né? gostoso na boca, exato. Isso é o legal do enxaguante. Mas você botar todas as suas fichas no enxaguante bucal, a sua higiene vai estar deficiente. Quando a pessoa levanta pela manhã, né? Ela usa o banheiro, ela vai lavar o rosto, escovar os dentes e tal. E a língua, logo de manhã, ela é obrigada a fazer a higiene na língua ou ela toma o café da manhã, depois ela faz? Existe uma regra ou depende de pessoa para pessoa? Não existe regra. Na verdade, cada um sente o que é ali sua necessidade. É importante realizar a higienização da língua em algum momento. Se você vai fazer isso antes ou depois do café da manhã, não interfere em nada. Entendi. Mas a importância de se higienizar a língua também, doutora? Sim, com certeza. A gente vê pacientes ou pessoas, às vezes, que acabam criando umas manchas na língua, né? Que a gente chama... Exato, a gente chama de saburra. Então, o ideal é higienizar sim, esfregar na escovação, tá? Aquele raspador bucal, lingual, ele tem as suas indicações também. Na verdade, uma pessoa que não tem esse tipo de saburra, tem uma língua saudável, somente a escova de dente é suficiente. E a escova de dente, você usar a mesma escova para higienizar a língua e depois no dente e tal, não tem problema nenhum? Não, normal. Entendi. Sem problema. Tanto que tem escova de dente que tem a parte traseira para limpar a língua, né? Para limpar a língua. Pode ser usado também. E a gente falou da escolha, de como deve ser a escolha para a escova de dente e a escolha para a pasta de dente. Também tem infinitas opções no mercado, né? Sim. Desde as mais simples, branquinha, aí a outra com branquinho com azulzinho, com verdinho, a outra preta, a outra não sei o quê, com flúor, com não sei o quê. Qual que é a melhor... O que você deve levar em consideração, levar em conta na hora de escolher a pasta de dente? O primeiro item que a gente sempre tem que pensar é a questão do flúor. Tem que ser uma pasta de dente com flúor. Hoje em dia, as pastas de dente para adulto, 90% para mais, tem flúor. Tá? Então, a gente vira lá atrás, ela tem que ter a partir de 1.100 ppm de flúor. Aí, em relação a creme ou gel, vai muito da individualidade de cada paciente, o que se sente melhor, o que mais faz sentido para você ali usar, parece mais confortável. O que a gente não recomenda nunca? Pastas clareadoras que prometem um efeito clareador, então whitening alguma coisa,
ou pastas à base de carvão ativado. Porque essas pastas, na verdade, o efeito clareador delas, na verdade, é um efeito falso, porque elas são muito abrasivas. Então, diferentemente dos géis clareadores, que eles penetram na superfície do dente, quebrando as partículas de pigmento, essas pastas ela abrasionam a superfície do dente, levando inclusive micropigmentos do esmalte. Então, essas pastas eu falo sempre para a gente correr delas. Nunca são indicadas. Doutora, a Ellen já falou de creme dental, de pasta, e aí eu vou ter que emendar uma pergunta de uma polêmica que está acontecendo ainda no Brasil com relação a um tipo de creme dental da Colgate, Sim. que é o Clear Mint, né? Isso. Que tem, parece, na composição da fórmula, que eles estudam há 10 anos, né? O estanho também presente, né? Foi proibida a venda, a Colgate recorreu, a Anvisa liberou a venda, mas eles estão ainda observando efeitos colaterais para as pessoas que sentirem algum efeito colateral no uso específico desse creme dental, que relatem isso. O que de fato está acontecendo, doutora? Para a gente apontar com certeza qual é o elemento da pasta que está causando esse tipo de hipersensibilidade, eu vou falar que tem que fazer um estudo muito mais centrado, muito mais dirigido para a gente identificar mesmo. O que acontece é que a maioria das pastas, aquele flúor que a gente conversou, que é tão importante ter na pasta, ele não consegue, a gente não consegue inserir ele no creme dental por si só, sozinho. Ele precisa de um veículo. E aí, geralmente, na maioria das pastas, esse veículo é o sódio. E aí a gente faz o fluoreto de sódio. Tem ação anti-cárie, por conta do flúor. A Colgate lançou nessa pasta o fluoreto de estanho, que é o veículo que vai levar o flúor. O que acontece? Não é a primeira pasta do mercado que tem o estanho, mas o estanho, um benefício dele, né, por isso que acabou incluindo ali na formulação da pasta, é que ele tem um efeito antibacteriano. Além do efeito anticárie do flúor, o estanho vai ajudar na diminuição da microbiota bacteriana na boca, que a gente não gosta. Então, geralmente são pastas que elas são indicadas para pacientes que têm algum problema de gengiva, algum problema periodontal, que a gente precisa ali diminuir a quantidade de bactérias. Acontece que o estanho, ele está relacionado sim a alguns tipos de hipersensibilidade na literatura, mas nada muito grave. Nunca a gente viu algo que repercutisse tanto assim, igual aconteceu. Entendi. Pode ser, inclusive, que outros componentes da pasta, na verdade, estejam causando essa hipersensibilidade ou acentuando isso, como muitos flavorizantes, que são aqueles saborzinhos que a gente tem na pasta. Há relatos na literatura mais, inclusive, em relação aos flavorizantes de gerarem algum tipo de hipersensibilidade do que propriamente ao estanho. E aí tem muitas hipóteses, e uma delas é que um esteja agindo em conjunto, né? Pode ser não só uma coisa, mas a mistura de tudo isso, e por isso que acabou ocasionando esse tipo de coisa. Se haveria a possibilidade de ser uma reação entre exatamente. Exatamente. E a orientação, na verdade, é que se você apresenta algum tipo de hipersensibilidade, percebeu algum tipo de descamação na boca, surgimento de várias úlcerazinhas, que são as aftas, ardência, suspender o uso. Eu estou usando e não tive nada. Sem problemas também. É comum as pessoas chegarem no mercado, na farmácia, e procurarem aquele determinado creme dental? Por exemplo, eu até comentei nos bastidores, essa marca que a gente está citando agora, o Clear Mint, eu uso. Eu não senti nada. E já uso já há algum tempo. Eu notei que na penúltima compra eu não achei com tanta facilidade esse creme dental. Achei estranho, né? Porque às vezes, olha, saiu de circulação e de repente eu comprei há pouco tempo. Logo depois que eu comprei apareceu a notícia. Sabe? Não senti nada e tudo mais. Mas a pessoa que sentia é só parar o uso. Exato. Né? E a Anvisa está monitorando tudo isso, né? Isso, sentiu algum tipo de alteração, de sensibilidade, de ardência, suspende o uso, muda para um creme dental diferente, né? Que não tenha esses componentes, que na verdade é a grande maioria. E aí a gente já pode ficar tranquilo que isso vai sumir ou minimizar. E quais seriam os efeitos mais nocivos no caso, de repente, o uso desse creme dental está causando alguma coisa? É só aquilo, uma pequena irritação, um inchaço? O que pode ser de mais prejudicial, doutora?
Sim, não, na verdade, o que a gente vem vendo sendo relatado é que é essa irritação da mucosa oral. Então, tem algum componente ali realmente que está causando uma sensibilidade maior na mucosa oral. Então, o maior problema que a gente pode iniciar desde uma ardência, com a formação de algumas plaquinhas esbranquiçadas que a gente pode ver na mucosa, ou até em casos mais graves, uma descamação. Mas essa descamação, tiveram alguns casos, mas foram bem poucos. Não teve muitos problemas, e assim que suspendeu o uso também, a mucosa já voltou a ficar em aspecto de normalidade. Perfeito. Doutora, e com relação a doenças que podem aparecer? Por exemplo, uma que é muito comum, a afta, né? Sim. E o que leva à afta, o surgimento da afta e quais os cuidados para não ter, para tratar, para que não tenha esse desconforto de ter afta? A afta ela está muito relacionada à nossa imunidade. Então, pacientes, às vezes, que têm uma queda de imunidade, ficou doente, acaba surgindo essas pequenas ulcerações. Que a nossa boca ela é cheia de micro-organismos, né? Tem até falando que é o lugar com maior quantidade de micro-organismos que a gente tem. Então, a queda na imunidade, ela acaba diminuindo as nossas barreiras naturais, inclusive ali na mucosa, e aí acaba o surgimento das aftas. O cuidado é na higienização, fazer uma higienização adequada, não deixar que acumule placa, nada ali em cima dessa região machucada. Se necessário, tiver com machucado, passa no dentista para receber orientação em relação a pomadas ou cremes dentais ou até enxaguantes que podem ser usados e ir acompanhando para diminuição. Aquela história de que afta é sinal de febre estomacal, você tem que tomar leite de magnésia, é história? Minha mãe me fazia tomar leite de magnésia à toa? É história, saber, né? não é história. Né? Porque Sua mãe fazia propaganda, acho que do leite de magnésio. eu tomava à toa, então, olha só. O negócio é ruim e eu tomava. Além da afta, quais outras doenças as pessoas podem ser acometidas, doutora? A gente tem a questão da herpes, a herpes é algo muito comum, a herpes labial, muita gente estoura ali na boca. Entendi. De tempos em tempos, principalmente em momentos de estresse. Também. Ela é dolorida, essa herpes? Ela causa um incômodo, sim. Tá? E principalmente em relação a momentos também de baixa imunidade, a herpes sempre está ali aparecendo. Gengivite, que é o acúmulo de placa ali na região, não necessariamente também só o acúmulo de placa na região de gengiva, às vezes tem alguma interação medicamentosa, pacientes que têm algum outro tipo de problema sistêmico podem desenvolver gengivite, que é aquela inflamaçãozinha da gengiva, que a gente às vezes passa o fio dental, limpa e continua, parece que tem um gostinho de sangue, sangrante, vem envermelhada, procurar o cirurgião dentista para entender o que está acontecendo. A doença periodontal, que a gente conversou um pouquinho, que é uma inflamação, é como se fosse a gengivite estendida ali para os tecidos ósseos e ligamentos periodontais ao redor do dente, que podem a longo prazo causar uma perda óssea também, necessita de um acompanhamento clínico bem de perto. A doença cárie, que é um dos mais comuns. No geral, são os mais presentes no consultório ou no nosso dia a dia, são essas. Entendi. Quando que a criança deve ir no dentista a primeira vez? Tem bebezinho de meses que já está indo no dentista. Quando está aquele dentinho querendo apontar, quando é que a gente deve levar o bebê ao dentista? Sim, na verdade, um trabalho que o dentista até realiza e muita gente não sabe é, inclusive, o odontopediatra especializado, ele faz, inclusive, a orientação da mãe em relação à amamentação correta, desde quando o bebê nasce, sobre qual a pega ideal, né, no peito, auxiliar como que deve ser o movimento, porque é o movimento de mamar do bebê, ele tem aquele movimento que a gente chama de algo correto, que segue os padrões, e tem alguns desvios. E esses desvios, ao longo do tempo, pode causar problemas no desenvolvimento da criança. Então, o dentista especializado, ele já chega e começa a atuar logo nessa fase, então bebês recém-nascidos e mães podem receber esse tipo de orientação. No geral, para a higienização, a partir do momento que nasce o primeiro dentinho, é legal os pais procurarem o dentista para saber como fazer a escovação, a higiene daquele lá. Eu gosto sempre de falar que a gente tem um dentinho do lado do outro, então já é momento de fio dental, apesar de tudo, já pode começar o fio dental. Então, assim, a partir dos 6 meses de vida começam a nascer os dentinhos, ele vai começar as trocas lá pelos 6 anos e aí todo esse período deve ser um acompanhamento de perto com o dentista. Qual que é a diferença do fio dental e da fita dental?
Principalmente, né, a espessura. Alguns pacientes sentem mais confortável um em relação ao outro. A fita, ela tem uma área de abrangência um pouquinho maior e ela é um pouco mais difícil de desfiar em relação ao fio dental. Então, pacientes que às vezes têm o dente muito juntinho, causa muito... Quando vai passar o fio dental, acaba desfiando muito. Às vezes, vale a pena tentar trocar pela fita dental. E aí, a gente também tem fios dentais de espessuras diferentes para pacientes. Que às vezes, assim, o meu dente é muito junto, eu tento passar o fio dental e não vai. Procura o fio dental extra fino. Às vezes vai funcionar melhor. Tem essa opção também. O difícil é que quando, de repente, a pessoa chega na farmácia, né? E ele vai lá, o fio dental, ele procura pelo preço. Pelo preço. Eu vou levar esse aqui, né? E, de repente, não é o indicado, né? Você vai passar o fio dental, de repente, ele começa a se desfazer e tudo mais rapidamente. E você fala, gente, comprei errado. Mas eu tenho medo de comprar o ultra resistente e o meu dente ir embora, né? Qualquer coisa assim. Deveria ter uma orientação melhor. Eu acho que até no caso, na procura do dentista, a orientação deve vir do dentista, né, doutora? Sim, com certeza. Na verdade, esses fios dentais que costumam desfiar muito, geralmente são de qualidade um pouco inferior. Eles fazem mais mal do que bem, praticamente, porque se a gente deixa fiapos de fio ali no meio entre o dente e a gengiva, pode causar pequenas inflamações e problemas para a população no geral. Mas, sim, assim como a orientação de higiene que a gente falou lá no começo, né? Saber sobre escovar o dente, sobre escolher a escova de dente ideal, o fio dental, ele entra aí nesse bolo. Tomou café da manhã, escova os dentes. Almoçou, escova os dentes. Tomou café da tarde, escova os dentes. Tem que sempre escovar, né? Sim. O ideal é sempre, depois que comer, se alimentar, escovar os dentes. Eu falo que o fio dental, ele pode ficar ali concentrado uma vez por dia. A gente geralmente costuma indicar para a escovação da noite, principalmente devido, né, ao tempo que a gente vai ficar ali com a boca fechada, aqueles micro-organismos fazendo uma pequena festa lá dentro. Então, a gente acaba concentrando essa higienização da noite para ela ser um pouco melhor do que as demais. Mas sempre que finalizou uma refeição, o ideal é escovar os dentes. Nós comentamos no início aqui, na verdade, até por uma pergunta minha, se o brasileiro sabe escovar o dente ou vai ao dentista com regularidade, cuida, né, bem dos dentes. A nova geração, ela vai perder os dentes tão cedo, assim, por falta de cuidado, ou a tendência é que mantenha-se os dentes por mais anos ao longo da vida? A tendência é se manter um pouco mais. Eu vejo assim, na minha própria família e na família dos pacientes, avós, bisavós com próteses, e hoje em dia, às vezes, nossos pais que estão chegando na idade que eles já tinham as próteses ainda com todos os dentes em boca. Às vezes perdeu um ou outro, fez um implante, mas a tendência dessa questão é ir diminuindo a perda dentária ao longo do tempo, né? Então, temos uma melhora aí. Temos uma melhora. Que legal. Bom, e o dente de leite, é normal, 6, 7 anos, a criança começar a perder, né? Isso. A partir dos 6 anos de idade, 6 anos e meio, claro que muita mãe acaba se comparando. Os amiguinhos da escola todos já perderam, não perdeu nenhum dente. Será que é normal? É normal, é biologia. Eu falo que odontologia não é matemática. Não adianta a gente achar que fez 6 anos, agora vai começar a ficar mole. Vai muito de criança para criança. Crianças que demorou para nascer os primeiros dentinhos de leite, então foi mais do que 6 meses. Foi lá para os 8, 9 meses. Provavelmente elas vão trocar mais tarde também, é natural. Então tá tudo certo. Não é uma coisa que deva se preocupar. De repente, todo mundo com 6, 7 anos já está tudo banguelinho lá, e de repente meu filho está com 9 e está com os dentes de leite, tudo certinho, bonitinho. A gente tem que ter um limite. Assim, 9 anos não trocou nenhum dente, é legal ir no dentista acompanhar, ver o que pode estar acontecendo. Mas até uns 7 anos e pouquinho é tranquilo. Nós temos uma pergunta de ouvinte aqui também, viu, Márcio? Vou colocar aqui alto aqui para que todo mundo possa ouvir. Bom dia, Márcio, Welly, Juliana. Bom dia também à doutora. Estou ouvindo a entrevista aqui e eu queria saber como nós fazemos para identificar um bom profissional. Porque hoje, né, no mercado a oferta é grande, né? Você vai passar ali no comércio, as pessoas chamam você para entrar fazer uma avaliação, mensagem chegando no celular, ligação para, né, marcar uma avaliação. E no meu caso, já muitos anos que não procuro um dentista. Esses tempos eu estava precisando e eu não sabia como encontrar um bom profissional. Acredito eu que, né, como toda profissão, tem aqueles bons profissionais e tem aqueles que é mais ou menos, né?
como que a gente deve fazer para encontrar um bom profissional? Quem fez a pergunta? Leandro Leonardo. Leandro Leonardo. Pois não, doutora. Certo, vamos lá. Na verdade, assim, o que mais funciona hoje em dia é aquele famoso boca a boca, né? A Tá. gente perguntar para os conhecidos, Indicação. ver que gostou, não gostou, pensei em passar com fulano, conhece, o que indica. Antes da gente conhecer a pessoa, é muito difícil a gente dizer o que dita um bom profissional ou não, tá? Mas, na verdade, assim, o que você deve procurar numa consulta odontológica que te dê mais conforto em seguir algum tipo de tratamento seria se sentir acolhido, ver que o profissional fez perguntas sobre sua saúde, né? Fez uma anamnese, tentou descobrir os seus hábitos, o porquê que você está apresentando aquilo que você está apresentando hoje, quais são os seus sintomas, pediu exames complementares para avaliar, buscou saber qual a sua realidade, né? Mas às vezes o paciente chega com cárie, por que você tem cárie? Aí vai ver, ele segue uma rotina de trabalho que não consegue escovar o dente e tal, e tenta adequar medidas cabíveis dentro da sua rotina e seguir com um plano de tratamento, né? Explicar todos os caminhos que a gente pode realizar no seu caso, orientações adequadas, dar mais de uma opção de tratamento, porque nem sempre é algo que vem numa caixinha e fala, para você só isso que vai funcionar. Muitas vezes a gente tem um leque de opções, então por aí você vai conseguindo filtrar mais ou menos o que faz bem e que favorece ao que você está procurando. Doutora Denise, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar aqui, né? E que as pessoas tenham consciência, né? A maioria das doenças começam pela boca. Sim, né? com certeza. A maioria das doenças começam pela boca. E que as pessoas procurem, de acordo com o que a doutora Denise falou, pelo menos de 6 em 6 meses, o seu dentista, aquele seu dentista que já faz o seu acompanhamento, que é muito importante. Muito obrigado pela presença e bom dia, doutora. Eu que agradeço. Bom dia. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.